Sabesp avança em privatização no modelo diferenciado, enquanto Cosan e Equatorial estão de olho nessa privatização. E hoje também nós temos aqui a entrevista da CEO da BlackRock, que falou que os investidores estrangeiros veem o Brasil apenas como um pano de fundo. Vamos entender o que eles quiseram dizer com isso, tá? E vamos começar com a Sabesp, que conseguiu aqui a aprovação para prosseguir no processo de privatização no modelo escolhido. Lembrando que temos agenciamento Equatorial, Cosan, Votorantim e G4 como as favoritas aqui para esse processo de privatização, que eu já vou explicar como é que ele é diferenciado esse processo, tá? Então aqui está a aprovação, foi feito hoje essa aprovação, e essa privatização ela será feita em duas etapas. A primeira vai ser selecionado aqui o acionista estratégico, tá? Que vai ficar com 15% das ações, e depois a segunda etapa os acionistas estratégicos aqui vão levar adiante. Primeiro vamos lembrar, né, que a Sabesp ela gostaria muito que essa privatização fosse feita com uma empresa aqui que fosse liderar todo esse processo aqui pós-privatização também, tá? Então, por isso que o acionista estratégico é muito importante para ela. Então, olha como eles fizeram aqui, eu achei bacana a forma como eles fizeram, tá? O processo então será dividido em duas etapas, conforme eu disse. Na primeira etapa, 2 acionistas estratégicos serão selecionados pelo preço maior. E aí esses 2 acionistas estratégicos, eles vão lidar aqui, eles que vão dar continuidade à segunda etapa, tá? Então eles vão aqui ancorar uma continuação no mercado mais amplo, no qual os books serão separados e vão competir aqui pelo maior número de propostas. Então olha só que interessante, vamos supor que na primeira etapa ganharam aqui Equatorial e Cosan. As duas então vão concorrer aqui, meio que isso, né, com 2 books separados, e qual tiver aqui o maior número de proposta é o que vai acabar levando aqui então os 15% das ações da Sabesp. Essa vai ser a campeã. Eles fazem esse modelo aqui, segundo a Sabesp, foi exatamente para que o investidor não escolha apenas por preço, e sim escolha a melhor empresa aqui para administrar a Sabesp, porque a nova empresa ela vai aí tomar, vamos dizer, tomar conta, entre aspas, da Sabesp aí nos próximos anos pelo menos, né? Isso aqui tem um lockdown, inclusive. Então olha só, esse acionista estratégico, supondo aí que seja Cosan ou Equatorial, alguma do tipo aí, elas vão ter que lidar aqui com lockdown até 2029, ou seja, elas não podem vender as ações até 2029, elas vão ter 15% e terá de ficar até 2029 com 15%. Depois disso, elas podem vender, e caso elas mantenham ao menos 10%, aí elas vão conseguir ainda manter as regras aqui estabelecidas na privatização. Por exemplo, aqui o modelo determina que 3 assentos do conselho seja para o acionista estratégico, 3 para o governo e 3 em comum acordo, tá? Então, realmente vai ser algo aqui de longo prazo. Quem entrar nessa empresa não vai poder ser uma empresa que só quer aqui colocar para ganhar as altas das ações. O fato é que essa estrutura do negócio agradou o mercado. Então comenta que com essa estrutura os preços das ações podem aumentar significativamente sem comprometer a entrada do investidor estratégico, né? Então a gente aqui, acionista, a gente pode até comprar a Sabesp a qualquer momento, tá, vamos dizer, 99% de chance que vai ser privatizada mesmo, mas ainda tem aquela chance da zica, né? Vamos dizer que Brasil nada é certo, até o passado é incerto, né? Então o que acontece? Existe essa dúvida aqui, mas uma vez que esse investidor estratégico esteja nessa privatização, já é certeza que vai ser privatizado, ele está ali iniciando o processo, né? E aí o que acontece? Ele vai definir o preço que ele paga pela Sabesp antecipadamente. Então, Sabesp está valendo, por exemplo, agora R$ 83, vamos supor que ele fala, eu pago 95 ou 90, vai R$ 90, eu pago R$ 90. Pronto. Se o IPO o pessoal ficar maluco e resolver dar R$ 120 pela Sabesp, não tem problema, ele já definiu ali os R$ 90 que ele vai pagar. Então, ele consegue comprar a Sabesp ao preço que ele consegue planejar exatamente o que ele quer com a empresa, sem ter que se decepcionar com o preço que ele comprou, sem ter que pensar em vender, que até não vai poder vender inclusive, né? Então já é tudo combinadinho para ele está buscando realmente aqui um parceiro estratégico, a Sabesp, tá? E aí provavelmente deve chamar a atenção dessas empresas que nós acabamos de comentar, entre elas Cosan e Equatorial. O Itaú, inclusive, mantém compra para o Sabesp, mandando um preço aqui de R$ 120,32. Vamos ver só alguns detalhes finais para a gente finalizar esse assunto. Então nós temos aqui o governo que hoje tem 50,3% das ações, ele pretende manter, aliás, ao menos 18%, ou seja, vai vender no máximo aqui cerca de 32%.
mas está em aberto ainda o quanto ele vai vender. Só definiu que, poxa, eu quero manter pelo menos 18%, e então significa que a oferta pode atingir aí cerca de 18 bilhões, não mais, dependendo dos valores aí. Além do lockdown até 2029 para o acionista estratégico e da questão do conselho da empresa, nós temos aqui as Golden Share que o governo vai ter, aliás, a Golden Share, né, uma Golden Share, que vai impedir aqui algumas questões estratégicas. Por exemplo, não pode mudar o nome da empresa, da sede do nada, né? Enfim. Também tem a Poison Pills, que é bacana ter isso aqui como uma proteção. E o follow-on deve acontecer em meados desse ano, tá? Lembrando que a Sabesp tem um potencial de crescimento gigantesco. A empresa está num forte ciclo de investimento. Tem aqui para 2024 a 2027 a 39 bilhões aqui previstos em investir. Seus resultados tendem a crescer. A gente vê aqui a Fitch Ratings nesse relatório que acabou de ser divulgado, dizendo que a margem EBITDA da empresa de 45% a 50% é superior às empresas estatais. No cenário base deve ficar em 2024 em 45%, aumentando para 47% em 2025, sustentada principalmente por ganhos de eficiência operacional. E é isso aqui que está o ganho que a empresa vai ter muito aqui, principalmente se for privatizada. Eles não estão falando de privatização, tá? Então, se por um lado ela é muito promissora, por outro lado a gente tem que ver também que, de repente, uma Cosan e uma Equatorial ganhando, o mercado pode ficar ali um pouco implicando por conta do endividamento das empresas que estão um pouco alto. Mas o potencial da Sabesp, principalmente na mão de um acionista estratégico aí, seria muito boa, né? A alavancagem da empresa também vale a gente lembrar que a alavancagem da Sabesp, agora eu estou falando, é bem tranquila, né, para o setor. Então, a dívida EBITDA deve aumentar, mas ainda assim continuando abaixo de 3 vezes. Para o setor de saneamento é tranquilo, e a dívida total, a bruta, né, por EBITDA, não passa de 3,5. Então, uma empresa está numa situação aqui tranquila em termos de endividamento, com bastante investimentos pela frente e um potencial de ganhar bastante eficiência, ainda mais caso seja privatizada. E agora vamos entender o porquê que a Karina, CEO da BlackRock Brasil, acredita que o Brasil é apenas um pano de fundo na visão aqui dos investidores, tá? Vamos entender o que ela falou. Eu fiz um resumo da matéria e vou comentar nas minhas palavras, porque essa matéria é paga, eu não posso abrir lá os trechos, tá? Bom, então o título da matéria é esse, né? O Brasil é apenas um pano de fundo nos focos dos investidores, e ela cita alguns pontos positivos no Brasil para longo prazo e os que estão aqui de ruim, que na verdade é o curto prazo. E temos também os principais riscos. De longo prazo, ela cita aqui a transição energética, que eu sempre falo com vocês, né? Eu gosto de investir também nesta tese no Brasil. É um país rico em recursos naturais, vocês têm certeza também, é algo que todo mundo sabe, né? E temos aqui as tendências demográficas que são boas e aí tende também a ajudar no crescimento do país. Então as teses de longo prazo são fortes aqui no Brasil, mas o que acontece aqui no curto, talvez até médio prazo, é que está incomodando os investidores. Eles estão aqui, os investidores sempre olham não só o Brasil como se fosse a única opção de comprar Brasil ou ir para a renda fixa. Não, eles olham o mundo inteiro. Então eles têm competição não só da renda fixa, como outros países também com ações. Então, quando você olha aqui o Brasil, você tem juros altos, você tem o fiscal, tá? Que essa revisão, inclusive, que foi feita, beleza, mostra um pouco de realismo, mas é péssima porque mostra aqui que nós estamos menos comprometidos a cumprir o que tínhamos determinado. Embora ela até tenha dito uma questão importante aqui, tá? Que pior ainda do que o fiscal, por exemplo, é o Brasil não ter uma história diferenciada. Então a gente olha ali para a Índia e para o México, segundo ela, temos narrativas mais claras do que vai acontecer no curto prazo. Vocês mesmos têm visto como o curto prazo no Brasil é complexo, né? E a gente não é fundo, a gente às vezes gosta, porque essa complexidade, não que a gente queira coisas ruins com a empresa, mas geralmente o mercado exagera, é no exagero que está a oportunidade. Então acontece uma coisa com a Vale lá, o ruído é muito mais forte do que realmente o impacto que poderia acontecer. Então, resumidamente, para nós, investidores, pessoa física, é bacana, mas para os fundos eles não querem esse tipo de volatilidade, de incertezas, né? Porque às vezes a gente está investindo aqui para ter retorno aqui daqui a 2, 3 anos, né? Eles não querem isso, eles querem já agora, neste ano, né? Então, realmente, esses são os pontos de curto prazo, são ruins e o mercado não gosta disso. Os investidores estrangeiros não gostam disso, por isso que muitas vezes acabam saindo, segundo a visão aqui da BlackRock, tá? E aí nós temos também os maiores riscos que ela acaba citando, que é a política monetária, né, do Fed ali, riscos mundiais, agora eu estou falando, e acaba impactando muito o Brasil, né, porque o pessoal tira o dinheiro e põe lá para os Estados Unidos. Então nós temos os juros aqui, que ela diz que, inclusive, não acredita que vai ter mais de 2 cortes,
e deve acontecer lá para depois de setembro. Eu também estou nessa tese agora. A gente viu recentemente que a inflação dos Estados Unidos decepcionou e o Fed já endureceu o tom ali. Então, eu acho que não vai ter mais de 2 quedas de juros neste ano, só mais lá para o fim mesmo, né? E os Estados Unidos devem continuar a subir, segundo ela, mesmo com essa alta toda, ela acredita que vai subir mais ainda, tá? E ela até citou aqui um comentário que ela gosta do setor de saúde aqui, no S&P 500, por exemplo, por conta da tese de envelhecimento da população, né? Inclusive, a gente visualizando a expectativa da queda da taxa de juros americana neste ano, o pessoal realinhou aqui as expectativas após os dados de inflação ruim e após, na sequência, o Fed vir com um discurso mais duro ali, deixando que não ia cair a taxa de juros assim se não tivesse uma certeza que a inflação estaria convergindo para a meta, e parece ali que a inflação está resistindo, né? Enfim, pessoal, olha só, 15,5% inclusive acredita que a taxa de juros nem vai cair ali ao fim do ano, vai manter no 5,5%. 35,4%, bastante gente acredita que vai cair apenas 0,25%. E aí, apenas aqui, ó, 31,2% acredita que vai cair 0,5%, que já não é muito, o pessoal esperava mais quedas anteriormente, né? E aí, ó, vai diminuindo bastante. Quem acha que vai cair mais de 0,5% realmente são poucos. Então, a maioria tá achando aqui que vai cair ou 0,5% até o fim do ano, ou 0,25%, ou de repente nada, tá? Então, ainda assim, os Estados Unidos está subindo as ações lá, a BlackRock falou inclusive que acredita que vai continuar subindo, e quem está sofrendo nesse momento, no meio desse turbilhão todo, é o Brasil, né? E aliás, se você está querendo investir no exterior, considere abrir a conta na Coinfire. Nessa semana eu iniciei uma promoção aqui junto com eles, onde a Coinfire vai presentear em $50 25 pessoas que se cadastrarem na plataforma utilizando o meu código de boas-vindas, link na descrição do vídeo, no comentário fixado. Mas só complementando, que eu vi que muitos se cadastraram na Coinfire, mas não fizeram ali a primeira transação, né? Não compraram uma primeira ação, um ETF ou Bitcoin, seja o que for, para você começar a operar e aí sim concorrer aos $50, tá? Eu não sei se esse prazo de uma semana ficou meio apertado, talvez vocês queiram mais tempo aí para estar fazendo a primeira compra, né? Enfim, deixem nos comentários qualquer coisa. Um abraço e até o próximo. Valeu!